Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Sejam as funções reais de variáveis reais f e g, tais que f de x é igual a seno de x menos 1 e g de x é igual a 1 menos cosseno x. A. Calcule f de 5π sobre 6 mais g de menos π sobre 3. Tá? Então estão aqui as funções. Quando ele diz sejam as funções reais de variáveis reais, quer dizer que você põe um número real aqui no x e você obtém um resultado real. Tá? Lembrando que se você põe um número real aqui, você não está falando de graus, você está falando em radianos. Tá? Então, o x é um valor em radianos. É um ângulo em radianos. E o ângulo é esse aqui. Bom, é simples, né? É só substituir. Então, f de 5π sobre 6 é igual a quê? Seno de 5π sobre 6 menos 1. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto é seno de 5π sobre 6. Para isso, eu vou utilizar um ciclo trigonométrico dividido em 4 partes. No eixo horizontal a gente mede o cosseno, no eixo vertical a gente mede o seno. 5π sobre 6, bom, π é 180 graus. Π sobre 6 quer dizer que eu vou pegar os 180 graus e vou dividir em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar 5π sobre 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5π sobre 6, ele vai recair aqui, ó. Tá? Aqui que é o 5π sobre 6. Esse ângulo aqui é o de 30 graus. Então, o seno desse 5π sobre 6 é o mesmo seno de 30 graus aqui, ó. E o seno de 30 graus é meio. Então, isso aqui é meio menos 1. Tá? Então, metade menos 1 inteiro dá menos metade. Tá? E g de menos π sobre 3. G de menos π sobre 3 é o quê? Então, g de x é isso aqui. Então, vai ficar 1 menos cosseno de menos π sobre 3. Tá? No lugar do arco, menos π sobre 3. Então, no ciclo trigonométrico, π é 180, só que como é menos π, é para baixo, dividido por 3. Então, é isso aqui. É 60 graus aqui, ó. 60 graus. Então, o cosseno disso aqui é essa medida aqui, ó. Cosseno de menos π sobre 3, tá? Aqui que é o menos π sobre 3. O cosseno de menos π sobre 3 é meio. É a mesma coisa que o cosseno de π sobre 3, que é 60. Meio. Tá? Então, isso aqui fica 1 menos meio. 1 menos meio, meio. Certo? Só que ele quer que eu calcule f de 5π sobre 6, que é menos meio, mais g de menos π sobre 3, que é meio. Então, menos meio mais meio, né? Então, vai ficar o quê? Então, puxando a setinha para cá, ó. Então, vai ficar igual ao quê? Menos meio mais meio. Isso dá 0. Essa é a resposta da soma das duas funções, ok? Próximo. Ache as imagens das funções f de x e g de x. Bom, as imagens são os valores que essa função pode assumir. Então, vou pegar aqui a função f de x, que é seno de x menos 1, e vou analisar. Que valores o seno de x podem assumir? Tá? Então, a gente sabe, tá? Até pelo ciclo trigonométrico, ou da função seno mesmo, a gente sabe que o seno x ele varia de menos 1 até mais 1. Então, os valores mínimo e máximo que essa função pode atingir vão ser o quê? Então, o mínimo vai ser quando o seno x for igual a menos 1. Então, vai ser menos 1, menos 1. Né? E o máximo vai ser quando o seno x adquirir o valor 1. 1 menos 1. Então, esse aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar menos 2. Então, esse é o mínimo. Tá? Mínimo, e esse aqui é o máximo dessa função f de x.
Então, a função f de x, a imagem da função f de x vai ser o quê? Vai ser um intervalo fechado, porque o seno de x pode ser 1. Então, quando o seno x for 1, 1 menos 1 dá 0, é o máximo. E quando o seno x for menos 1, que ele pode ser menos 1 com menos 1, menos 2, então vai ser um intervalo de menos 2 até o 0. Tá? Essa é a imagem da função f de x. E a função g de x é o quê? 1 menos cosseno x. E aí a gente faz a mesma reflexão. Quais são os valores máximo e mínimo que o cosseno pode assumir? Então, o cosseno também, ele é uma função que varia do menos 1 até 1. Então, quando for menos 1, isso aqui vai ser 1 menos menos 1. E quando for mais 1, vai ser 1 menos 1, que é mais 1, né? Então, menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2. E 1 menos 1, 0. Então, esse daqui é o valor máximo, que a função g de x pode assumir. E esse daqui é o valor mínimo, que a função g de x pode assumir. Então, a imagem da função g de x vai ser o quê? Vai ser um intervalo fechado que varia do 0 até o 2. Intervalo fechado, porque inclui o 0 e o 2, tá? Lembrando que o cosseno ele não só adquire o valor 1 ou menos 1, ele adquire qualquer valor entre menos 1 e 1. A gente acabou de ver aqui, ó, o cosseno assumindo o valor meio, menos meio, né? Ou melhor, meio. Aqui o outro assumindo o valor meio, tá? Então ele assume qualquer valor. Só que eu ponho o máximo e o mínimo para ver da onde até onde que ele varia. E esses são as imagens da função f de x, ok? E o último item, resolva a equação f de x mais g de x é igual a 0. Então vou pegar f de x, seno de x menos 1, vou somar com g de x, que é 1 menos cosseno x. Não preciso colocar entre parênteses, porque o mais não altera o sinal do que está lá. Tá? Isso tem que ser igual a 0. Então, menos 1 com mais 1, some. Então, fica seno x menos cosseno x é igual a 0. E eu vou jogar 1 para cada lado. Então, vai ficar seno x é igual a cosseno x. E essa é a equação que eu tenho que resolver. Tá? Um dos artifícios que a gente usa para resolver isso aqui é o quê? Eu igualar as mesmas funções, ou então eu uso ou seno, seno, ou uso cosseno, cosseno, e daí igualo os ângulos e vejo as possibilidades de solução que pode ter, tá? Então, como é que eu igualo o seno com cosseno? Eu lembro que o cosseno de x também pode ser o quê? Seno de π sobre 2 menos x, tá vendo? Aqui está o círculo trigonométrico. Tá? Supondo o ângulo x um ângulo do primeiro grau, do primeiro quadrante. Então, aqui o ângulo x. Tá? Então, o cosseno, porque eu tô alterando esse daqui, tá? Esse aqui vai continuar igual. Então, o cosseno x é esse valor aqui, ó. É esse valor daqui até aqui. Tá? E eu vou dizer que esse mesmo valor que o cosseno x vai ser igual a π sobre 2 menos x. Então, eu faço... O x agora aparece aqui, ó. Então, é π sobre 2, que é 90, e volto x. Tá? É menos x, então eu volto x. Tá? E o seno desse ângulo, que é π sobre 2 menos x, o seno dele é essa medida aqui, ó. Que é igual a essa medida, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? E o cateto desse triângulo retângulo é esse maior. E o cateto desse triângulo retângulo também é esse maior. Tá bom? Então, por isso que eu troco cosseno x por seno de π sobre 2 menos x. Aqui é o π sobre 2, aí menos x. Lembrando que para cá é mais e para cá é menos. Certo? Só tem um outro detalhe muito importante, tá? Que é só para deixar as pessoas mais calmas. Quando eu faço dessa demonstração aqui, eu sempre uso um arco X do primeiro quadrante, mas ele serve para qualquer quadrante, tá? O arco X pode ser, por exemplo, do segundo quadrante. Vou dar um exemplo. Então, olha aqui, ó. Vamos supor que o arco X seja esse aqui, ó. Vou
fazer até aqui embaixo, até aqui, ó. Esse tudo aqui, ó, é o arco X agora. Vou chamar de X', tá? Então, o cosseno dele é o quê? É essa medida, ó. Essa medida. Quando eu digo que essa medida vai ser igual à mesma coisa do seno de π sobre 2 menos x, então π sobre 2 é aqui, ó. E menos x é menos tudo isso aqui. Então, vem para cá e vem até aqui, ó. Ó. Tá? Então, essa medida aqui toda, que veio para cá, é π sobre 2 menos x', ó. X' está aqui, tá vendo? É esse aqui. E qual que é o seno desse? É essa medida aqui, ó. Negativa igual a essa e do mesmo tamanho, porque o triângulo retângulo é igual, tá vendo? Isso aqui eu demonstrei, eu fiz isso aqui só para acalmar vocês, tá? Que o x pode ser qualquer arco do primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, que sempre vai funcionar essa relação, que o cosseno de x é igual a seno de x. Bom, tudo bem, e daí? Fiz isso aqui, o que eu faço? Tá? O objetivo dessa explicação toda era para dizer que seno x, que eu troquei essa expressão aqui, ó, seno x igual a cosseno x, para seno x é igual a seno de π sobre 2 menos x. Por que eu faço essa troca? Por que eu preciso ter o seno e seno igual? Porque quando o seno de um arco é igual ao seno de um outro arco, quer dizer que esses dois arcos são iguais. Então, x é igual a quê? A π sobre 2 menos x. Ok? Mas não só igual a esse, mas x é igual a π sobre 2 menos x mais voltas completas. Tá? Então, ó, x o π sobre 2 menos x é esse arco aqui, vamos dizer, daqui até aqui, né? Ó, π sobre 2 menos x, é esse arco aqui, ó. Tá? Esse é o π sobre 2 menos x. Só que o x pode ser π sobre 2 menos x mais uma volta completa, que cai no mesmo lugar. Ou mais 10 voltas completas, que também cai no mesmo lugar. Então, por isso que eu digo que x, esse arco, é igual a esse arco mais k vezes 2π. Porque 2π é volta completa. Com k pertencente aos números inteiros. Tá? Porque pode ser voltas positivas ou voltas inteiras negativas. Não tem importância. Bom, daí eu faço o quê? Daí eu jogo o que tem x para cá, vai ficar x mais x, né? Esse menos x vem para cá, fica mais x, daí fica x mais x, fica 2x, é igual a π sobre 2, mais k vezes 2π. É claro que continua com k pertencente aos inteiros, tá bom? E daí eu pego esse 2 e passo dividindo, e daqui sai o quê? Que x é igual a π sobre o 2 passa dividindo, então ele multiplica o 2 vezes 2 dá 4, π sobre 4, mais k vezes, aí 2π dividido por 2 dá π. 2π é k vezes π. Então, essas são as soluções dessa equação. Tá? Só que daí tem um outro detalhe. Quando você olha aqui, ó, o seno de π sobre 2 menos x também pode ser o quê? π sobre 2 mais x, ó. π sobre 2 mais x. Então, quando a gente resolve usando esse artifício, que é de mudar a função para poder igualar os ângulos, você pensa em todas as outras possibilidades. E essa daqui também é uma possibilidade. Então, ó, daqui, ó, eu posso dizer que seno de x pode ser cosseno, que é cosseno x, né, que era a equação original, pode ser igual a seno de π sobre 2 menos x, mas também pode ser igual a seno de π sobre 2 mais x. Ó, π sobre 2 mais x. Se fosse aquele arco lá do segundo quadrante, ele estaria aqui, ó. Ele viria até aqui, ó. Que daí o seno é igual, tá vendo? Ó, aí o x' ficaria aqui. π sobre 2 mais x', ó. Ficaria aqui. Tá? E daí, quando eu tenho isso aqui, daí eu igualo os ângulos. X é igual a π sobre 2 mais x mais k vezes 2π. Eu só estou explicando isso aqui porque quando a gente usa esse artifício, eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Nesse caso aqui, quando eu pego esse mais x e jogo para o outro lado, fica x menos x é igual a π sobre 2 mais k vezes 2π. E x menos x é o que? É zero. Zero igual a π sobre 2 mais k vezes 2π? Não, isso aqui não existe.
Então, não tem outra solução. A solução é essa daqui mesmo, tá? Veja, esse é o artifício. Eu utilizei o artifício para resolver isso aqui. E esse artifício não funciona para esse lado aqui. Não funcionou para esse lado. Não tem problema, mas tem que fazer o teste. Então, essa é a solução. Ok? Se você não entendeu alguma coisa, poste no comentário desse vídeo que eu consigo resolver e exemplificar melhor. Tá? Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal e vamos em frente.